Amados, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui por causa do quê? Por causa do Evangelho. O que é o Evangelho? Se procurarmos uma definição, um conceito, veremos que a palavra Evangelho, uma palavra que vem do grego, e que significa mensagem de boas novas, mensagem de boas notícias. Quais são essas boas notícias? Quais são essas boas novas? A boa nova, o Evangelho, se resume em que Jesus foi enviado por Deus Pai para viver e para morrer por mim, para me salvar. A mensagem do Evangelho é que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos a não ser pelo nome de Jesus, pela pessoa de Jesus. Estamos aqui por causa do Evangelho. Estamos reunidos e a Igreja de Jesus existe porque Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho é uma mensagem libertadora, uma mensagem que nos livra, que nos liberta da escravidão. De qual escravidão? Da escravidão do pecado, da escravidão da falsa religião, da escravidão das imposições dos falsos caminhos, que seriam caminhos que deveríamos percorrer para alcançar a salvação. O Evangelho é transformação de vida. Aquele que vem para Jesus é liberto do pecado, é liberto da opressão do diabo, é liberto das falsas concepções, porque conhece a verdade, e Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém poderia ir ao Pai senão por Ele. O Evangelho nos livra da lei de Deus. Não de cumpri-la, mas da pena pela sua transgressão. Ninguém experimentou mais essa transformação, essa libertação do que o apóstolo Paulo, autor das 2 cartas aos Coríntios e de mais outras 15. Paulo ele se considerava liberto, livre no Senhor, livre em Cristo. E que tudo fazia por causa do Evangelho. E eu me questiono, e todos nós podemos nos questionar, o que é que nós temos feito por causa do Evangelho? O que é que nós temos feito em função da transformação, da libertação que Deus proveu a nós por meio de Jesus Cristo? Uma das coisas que nós precisamos abandonar e nos livrar por causa do Evangelho é de nós mesmos. Do nosso próprio conceito de que somos bons, do nosso próprio conceito que nós podemos nos esforçar para alcançar as bênçãos de Deus, do nosso próprio conceito que podemos vencer por nós mesmos. O Evangelho nos liberta da opressão da sociedade, da opressão dos falsos valores que vigem sobre o nosso mundo. O Evangelho nos liberta da mentira. O Evangelho nos liberta das trevas. O Evangelho nos liberta do poder de Satanás.
O Evangelho nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino do Filho de Deus, o Filho amado, que é a igreja. O Evangelho também nos tira da solidão e do isolamento espiritual e nos congrega num povo. Passamos a fazer parte de um povo, não mais aquele povo antigo de Deus, o povo de Israel segundo a carne, o povo biológico, descendente de Abraão, mas agora um novo povo nascido espiritualmente. A igreja de Cristo é a igreja que congrega aqueles que tiveram uma experiência com Jesus. É uma igreja daqueles que foram transformados pelo poder de Deus. A igreja não são as quatro paredes, não são os bancos. A igreja, como o Senhor a vê, é o seu povo. É o povo redimido, lavado no sangue bendito derramado na cruz do Calvário pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus homem, que desceu da sua glória, se fez homem, se fez servo, fez participante da natureza humana, e mais do que isso, se fez como um escravo, um servo, que cumpriu pontualmente toda a vontade do Pai, cumpriu a lei por nós, todas as exigências morais da lei foram cumpridas nele, o único ser humano perfeito, humano e Deus, perfeito, mas que pagou a pena do nosso pecado na cruz do Calvário, levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, as nossas ofensas, a penalidade que nos estava destinada, que era a morte e a separação eterna de Deus. Então somos livres, um povo livre de Deus. Mas somos livres para nos submetermos voluntariamente a esse Deus e à sua vontade, e ao seu Evangelho, e para vivermos para Ele. Ele nos resgatou para que nós fôssemos seus servos, seus filhos, e que fizéssemos neste mundo, no qual somos peregrinos e forasteiros, a sua vontade. E Jesus disse que quem quisesse segui-lo deveria negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e a cada dia segui-lo. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Está lá em Mateus 16, 24 e nas passagens paralelas. Nós temos o exemplo de Paulo. Paulo, ele era extremamente religioso, judeu, ortodoxo, fariseu, filho de fariseus, doutor da lei, educado aos pés de Gamaliel, um grande mestre da Torá, da lei judaica, da lei mosaica, e zeloso da sua religião, e tão zeloso que perseguia a igreja, que ele via como sendo uma seita de alguém que proclamava um homem que queria ser Deus e que não era, e que na sua concepção estreita proclamava, portanto, uma heresia, uma mentira, e no seu zelo pela lei, no seu zelo pelo seu povo, pela verdadeira religião, ele saía em perseguição desses cristãos. Até que um dia, numa viagem indo para Damasco, com as ordens já obtidas do Sinédrio, do grande tribunal judaico, para prender, para aprisionar, ele com soldados, servos do sacerdote, saiu de Jerusalém, foi em busca de cristãos até na Síria, capital Damasco, para prender. Paulo anteriormente já havia sido testemunha do apedrejamento de Estevão, que havia sido apedrejado porque proclamava o Evangelho de Cristo e não cessava de falar do nome de Jesus. Não cessava de proclamar o Evangelho, de desmascarar a hipocrisia dos religiosos judeus. E Paulo consentiu na morte de Estevão.
Talvez aquilo tenha ficado no seu subconsciente, tivesse sido impactante para ele, mas ele estava aferrado às suas tradições religiosas. Mas no caminho de Damasco, ele se encontrou com Jesus. Ou melhor, Jesus veio encontrá-lo. Ele estava ali com seus servos, seus soldados, com a sua tropa, se encaminhando no caminho de Damasco, quando raiou sobre ele uma grande luz do céu, uma grande luz, mais forte que o sol, e ele caiu por terra e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, o nome dele então era Saulo, Saul, né, o nome hebraico. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, resistir contra a agudeza da minha palavra. E nessa mesma hora, por um milagre de Deus, ele indaga: Senhor, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele diz: que queres que eu faça? Uma mudança não apenas na sua crença, na sua vida emocional, na sua compreensão intelectual, mas uma transformação da sua vontade. E vemos aqui já uma submissão dessa vontade a Cristo. Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus o instrui sobre o que ele deveria fazer. Vai até Damasco, procure lá um tal de Ananias, eu já me manifestei a ele, já está esperando por você. E Paulo vai, cego, porque o sol havia, Jesus, né, mais que o sol, havia cegado as suas vistas, e ele vai lá e Ananias ora por ele, cai dos seus olhos como que umas escamas, e ele recupera a visão. E no mesmo dia começa a proclamar o mesmo Jesus a quem ele havia perseguido até então. Mudança de vida. E Paulo, nós vemos aqui em os Coríntios, ele diz: eu não tenho outra coisa para fazer senão pregar o Evangelho. A mim é imposta esta obrigação. Ele se sentia constrangido a pregar o Evangelho, custasse o que custasse. Estava a ponto de renunciar tudo o que ele poderia renunciar, por amor do Evangelho e por amor das almas perdidas que ele poderia trazer para o conhecimento libertador e transformador do Evangelho. E é isto que a passagem nos fala. O verso 19 diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. É o verso 19 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele não queria ganhar seguidores como fundadores de religião e de igrejas por aí, de seitas. Ele queria ganhar o maior número de pessoas para Cristo, para o Evangelho. E ele prossegue: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu esteja debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. Ele estava renunciando até a sua liberdade, quando estava entre os seus irmãos na carne, os judeus, a quem ele amava. E ele chega a dizer, um determinado momento ele fala assim: olha, eu estou em conflito, eu não sei se eu prefiro morrer, estar com Cristo, ou ficar aqui por causa dos meus irmãos da carne, para poder ainda ganhar mais irmãos judeus. E ele, quando ele estava entre os judeus, embora ele fosse livre da lei, dos aspectos limitadores da lei, do estilo de vida da lei, no sentido de alimentos, no sentido de restrições, de separação, etc., ele se comportava como judeu. Se submetia aos costumes judaicos para poder ganhar os judeus, para não criar constrangimento. Ele abdicava da sua liberdade em Cristo, liberdade que Cristo lhe havia dado,
e se submetia às exigências cerimoniais da lei para estar fácil, para poder ter facilidade de ganhar os judeus. Agora no verso 21 até 23 nós vemos uma outra coisa. E quando ele estava entre os gentios, aos não-judeus, aos sem lei, ou seja, aos gentios, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, quando ele estava entre os gentios, ele usufruía a liberdade que ele tinha como gentil, como se fosse gentil. No entanto, essa liberdade tinha restrições. Não é como alguns lá, na época, quando Paulo escreve aos Romanos, que achavam agora nós estamos vivendo sobre a graça, temos liberdade, então podemos fazer o que podemos, o que quisermos. Não. Ele continuava debaixo da lei de Deus, essa agora mediada por meio de Cristo, sobre a lei de Cristo, embora ele tivesse liberdade, usufruísse a liberdade entre os gentios, ele tinha alguns limites. E nós vamos ver depois que, até dentro da igreja ele ensina isso. Havia os que comiam carne, os que não comiam. E ele fala, olha, você que acha que o ídolo não é nada e você quer comer carne, pode fazer, mas se isso constranger o seu irmão, se isso prejudicar o seu irmão, se isso ofender a consciência do seu irmão, não coma carne. Renunciar aos seus próprios direitos por amor aos irmãos. Para preservar aquilo de precioso que Jesus salvou. Você é precioso. Cada um que aqui está é precioso aos olhos de Deus. Todos nós somos preciosos. E por isso temos que muitas vezes abdicar de nossos direitos, de nossas preferências, isso não é fácil, para podermos ajudar os irmãos mais fracos, assim considerados. E Paulo fala sobre isso, ele diz assim, verso 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ou seja, ele tinha empatia, ele se identificava com as condições, com as necessidades, com os problemas das pessoas, com os costumes das pessoas, sem comprometer o Evangelho, claro, para poder atingir o seu objetivo maior, que era a salvação de vidas. O que é que eu e você temos renunciado por amor ao Evangelho? O que é que eu e você temos renunciado para ganhar as pessoas que estão sem Cristo, que estão perdidas? O verso 23 diz assim, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Se ele está se referindo ao Evangelho, significa que, pregando a palavra, ele adotava uma conduta que respaldava essa palavra, que era coerente com essa palavra, que não causasse agravo, não causasse ofensa a ninguém, porque pregando ele a palavra, a verdade em Cristo, a sua vida tinha que testemunhar essa verdade. Não deveria haver uma dissonância, uma contradição entre aquilo que ele falava, pregava, proclamava e aquilo que ele vivia. Então ele abdicava de tudo aquilo que poderia ser obstáculo, tudo aquilo que poderia ser empecilho para a proclamação do Evangelho. Houve um missionário, Hudson Taylor, missionário que foi missionário na China e fundou uma missão ali, que durou muitos anos. Ele, num dado momento, ele resolveu deixar crescer os seus cabelos, fazer aquelas tranças chinesas, que na época os chineses usavam isso, e passou a vestir roupas chinesas, para poder
poder se identificar, não como um estrangeiro, um ser estranho, um alienígena que estava ali, que veio do Ocidente e queria nos trazer alguma palavra diferente, mas como um chinês também, aceitando a maneira de ser, comendo comida chinesa, vivendo entre os chineses, adotando os costumes chineses, para ganhá-los para Cristo. Renunciando à sua cultura para ser um missionário transcultural, para ganhar aqueles que eram diferentes dele. Há também missionários que, por exemplo, ficavam, por exemplo, um dos missionários que ficou no México durante 9 anos, pregando o Evangelho, vivendo entre os índios, era uma tribo ali, ele vivia nessa tribo, aprendeu a língua da tribo, traduziu a Bíblia, adotou a língua, tornou aquela língua escrita, então começou a escrever a língua, aí alfabetizou os índios e começou a pregar o Evangelho. Mas ele, quando ele deixou a missão, eu não me lembro se ele teria morrido, nenhuma alma tinha se convertido ainda. E o outro missionário que foi lá, em pouco tempo, colheu uma grande seara, fez uma grande colheita, porque havia sido plantado por alguém, que não apenas pregou o Evangelho, mas deu a sua vida pelo Evangelho, que se sacrificou, que se identificou com os índios, que aprendeu a língua, que escreveu a língua, que escreveu a Bíblia naquela língua, que pregou nessa Bíblia na linguagem deles. Outros missionários, existe uma missão chamada Wycliffe, que eles ficam às vezes vários anos missionários numa tribo, e as tribos muitas vezes são nações indígenas que falam línguas diferentes das outras, então você tem que aprender, é uma nação, uma etnia, né? E o Evangelho será pregado a todas as etnias, nações são etnias, no grego, etné. Então tem que pregar o Evangelho para todas as etnias, eles têm que ouvir a mensagem. E os missionários dessa missão, eles fazem isso. Vivem lá entre aquele povo, aprendem a língua, traduzem a Bíblia e pregam o Evangelho. Planta igrejas. O que é que nós, acomodados aqui, refestelados nos bancos, com ar-condicionado, temos feito por causa do nome de Cristo, para pregar o Evangelho? Eu me sinto muito devedor, irmãos. A Bíblia fala que não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. E a maior prova de amor é você batalhar pela salvação de vidas. E para isso, nós temos que aprender uma coisa: ter disciplina espiritual. Renúncia e disciplina. Veja aqui, irmãos, a partir do verso 24, 1 Coríntios 9, 24 a 27, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. A diferença é que não é apenas um, né? São todos aqueles que correrem com Cristo e fizerem a sua vontade, vão receber o prêmio. Todo atleta, em tudo se domina. Esses atletas gregos que corriam nos estádios, nos esportes gregos, nas Olimpíadas gregas, para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa de louro, né, que secava e morria. Nós, porém, a incorruptível coroa. Será que nós estamos correndo para alcançar essa incorruptível coroa e nos dominando e nos disciplinando para alcançá-la? Verso 26, assim corro também eu, não sem meta, não sem alvo, não sem objetivo. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, socos no ar. Ou seja, ele lutava porque ele estava atrás de um objetivo, e o seu objetivo era levar as pessoas ao conhecimento do Evangelho e a viver o Evangelho. E o verso 27, ele diz,
uma figura de linguagem, é claro, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele estava tão convicto da sua chamada por Cristo para pregar o Evangelho, que ele associava a sua própria salvação ao cumprimento da sua carreira. E quando, mais à frente, ele está já no final da vida, ele fala, Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a minha fé. E guardei a fé. Então ele tinha um objetivo. Ele se considerava como tendo perdido todas as coisas. E tinha realmente perdido todas as coisas. Ele foi solteiro, não se casou. Ele foi abandonado pela sua religião, pelos seus irmãos. Sempre era perseguido pelos judeus. Ele abdicou de tudo. Passou fome, frio, nudez, perigo de espada, perigo de naufrágio. Tudo por amor a Cristo. E ele dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Então ele tinha um objetivo, ele tinha disciplina, ele tinha um propósito. E nós precisamos ter também. O que é que nós temos renunciado pelo amor do Evangelho? Por amor a Cristo, por amor daquele que nos salvou. Que Deus nos ajude, irmãos, a nos autoavaliarmos, a renunciarmos àquele orgulho que talvez tenhamos dentro de nós, aquele comodismo, e peçamos a Deus energia física, mental e principalmente espiritual, para que nós possamos cumprir a nossa carreira como cristãos e como igreja do Senhor Jesus. Amém.